Os jogadores do Twitter estão online, exatamente. O Tribunal de Justiça das redes sociais já condenaram o Toguro. O cara matou, é um assassino, ele realmente deu ré, amassou o cara, não tá nem aí pras pessoas, nem aí pra família. É, isso não passa nada além de uma baboseira, né, gente? Esse pessoal agora, os justiceiros sociais do Twitter, já condenaram o Toguro. Não tem uma foto, não tem um vídeo. E eu não tô defendendo ele aqui não, tá? Eu só tô falando que a gente não tem nada pra condenar. O cara soltou uma nota de pesar pra família, disse ele que não deu ré na via, né, na avenida em que ele tava pra ocasionar aquele acidente, mas as pessoas já estavam indignadíssimas, estão todo mundo com o fogo na pele. Não, foi ele. O cara matou, o cara fez errado. Sem qualquer tipo de justiça. O Toguro ficou lá no local onde aconteceu o acidente até a ambulância chegar. Foi até a delegacia, né? Pelo que a gente viu aí, né? Do que se sucedeu depois do acidente. E já tem gente condenando o cara. Gente, certamente é uma fatalidade. E Toguro colocou lá a nota de pesar, falando dos familiares da pessoa e tudo. Agora é investigar para saber o que realmente aconteceu. Mas não dá para essa galera aí que geralmente não, vamos ver, veja bem e tal. Eu não sei como é a relação do Toguro com essa galera do cancelamento aí, os justiceiros sociais do Twitter. Não sei qual é que é. Então, porque a gente já pode ver que o problema nunca é o que as pessoas fazem, e sim quem as faz. Então, se uma pessoa da Patati deles é racista, quieto, todo mundo quieto. Vamos ficar todo mundo em pianinho, todo mundo em silêncio. Ninguém fala nada para abafar o caso. Foi o caso da Luísa Sonza. Só foi repercutir depois que o Danilo Gentili falou, mas todo mundo quietinho. Agora vai o Léo Lins fazer uma piada, acabou. Racista, é gordofóbico, odeia deficiente, é desprezível, tem que perder os shows, o emprego, que inclusive perdeu. Então, a gente já vê como essa galera aí do Twitter, esses justiceiros sociais, que se indignam com tudo. O que eles menos se indignam é com o quê? Com MC Pipoquinha, Anitta. MC Pipoquinha que, na minha visão, é uma empresária nata. Ela viu um mercado, um público, onde ganhar dinheiro e falou, é aqui. Inclusive ela soltou um vídeo falando da professora. Não briga com a professora não. Eu ganho 70 mil em 30 minutinhos de show. Ela não ganha nem 5. Então, talvez nesse país, o que a gente vê, talvez não. O que a gente vê nesse país é que virtude é ter as coisas, é ter. É dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais coisas você acumula, é a sua virtude, né? Conhecimento não. Conhecimento esquece. Esquece. Pra quê? Estudar pra quê? Não. Vamos cantar música merda, pra pessoa merda, ganhar dinheiro em cima disso, e aí fica nesse ciclo vicioso, que inclusive, no caso da professora, chega até os alunos. Hoje eu vi um professor no TikTok perguntaram pra ele o que ele achava sobre, e ele falava, eu acho que vocês não têm idade pra consumir esse tipo de coisa. Meu amigo, além de não ter idade, não tem essa. Ninguém tinha que consumir. Porque se as pessoas não consomem esse tipo de coisa, ela não se prolifera. Entendeu? Uma analogia que eu gosto sempre de fazer com o pessoal que a gente geralmente, que eu tô aqui no cotidiano e tal, o pessoal da equipe, da página, inclusive siga a página que tá aqui na descrição do vídeo, é que se eu sou um vendedor de cachorro quente e eu vendo a salsicha lá no dog estragada, e tem muitas pessoas todos os dias na minha carrocinha de cachorro quente comprando, e eu tô fazendo muito dinheiro. Isso diz mais sobre essas pessoas que compram um cachorro quente estragado do que sobre mim, que sou um vendedor, tá?
Então, sim, eu sou um pilantra. Eu tô vendendo salsicha estragada para as pessoas, sai mais barato, mas vai dar uma dor de barriga. Mas e daí? As pessoas estão ali consumindo. Vai ter gente que vai falar assim, putz, não dá para comer ali porque é estragado e tal, mas enquanto isso tem milhares de pessoas que estão ali. Tá? Então isso diz mais sobre o público. E o problema é que isso está afetando até as crianças, até pessoas tipo, mais novas. Tá? Eu vejo ela como uma baita empresária. Então, ela viu um público e falou assim, não, eu vou explorar esse público. Tá? Ela não está errada de forma nenhuma, eu sou totalmente liberal, as pessoas fazem o que elas bem entenderem. Então, cada um, cada um. Mas o problema acontece da seguinte forma. Num dos shows que vocês devem ter acompanhado aí junto comigo, né? Tudo mais, ela se ajoelhando. Em nome de Jesus, está salva. Aí ela já é um anjo. A pessoa mais iluminada, consagrada por Jesus Cristo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é possível. E aí ela fala assim, não, eu sou uma personagem. Sou uma personagem. Eu estou ali só fazendo o meu trabalho, ganhando o meu dinheiro. Mas até onde vai esse personagem? Me diz. Por favor, até onde vai esse personagem? Porque no último show que teve, um dos últimos, não sei se foi o último, não acompanho, mas o que a gente pôde ver de polêmica, foi uma fã, pelo que parecia era uma fã, que ficou nua, tirou tudo. Dançando lá no palco, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E depois fez aquele... Como que eu posso fazer aqui sem o YouTube bloquear? Foi com a sua própria língua aí no priquito da nossa Little Popcorn. E fez aquele show que a gente só via em casa noturna, né? A gente não, né? Porque eu nunca fui. Mas eu digo a gente assim num geral, em que antigamente os homens procuravam esse tipo de coisa, onde era para maiores de 18 anos e tal, uns prostíbulos da vida e o caramba. E agora não. Agora se a criança vai lá, 15, 16 anos, dizem que o show dela é mais para mais 18. Mas eu duvido que não tenha nenhum menor de idade lá dentro, tá? Então, vai lá, o adolescente falsifica a identidade, entra pra ver aquele tipo de coisa. E aí, não, eu sou uma personagem, mas até onde vai esse personagem? Porque, pra se ajoelhar no palco e não, foi Jesus, não fui eu. Ah, então Jesus está aprovando toda essa putaria aí. É o que ele quer, a promiscuidade. A promiscuidade está a favor dela, em prol do dinheiro, e acabou. Gente, pelo amor de Deus. Ela falar ali, utilizar a imagem do Senhor para poder depois falar assim, não, mas olha, para poder defender ele, nossa, tá vendo como ela é cristã, como ela só faz um personagem. Ah, então perfeito. Então ela faz o que tiver que fazer. Não, mas me perdoa, Senhor, foi ele que me colocou nesse lugar. Não, nós temos o livre-arbítrio e as pessoas fazem o que elas bem entendem. E fazem porque são ligadas a todos esses prazeres carnais, a promiscuidade total. Tá? Então, até onde vai esse personagem? Até onde você vai por dinheiro? Até onde as pessoas vão achar que dinheiro é virtude? Gente, é triste a gente ver isso. É triste. Então, eu chamei um amigo que me ajuda na página e tudo, é editor do canal. E ele é um cara super cristão, sempre esteve na igreja, até onde eu sei, um exemplo mesmo de cristão, uma pessoa maravilhosa. E eu pedi para ele fazer um vídeo falando um pouco sobre promiscuidade, o que está na Bíblia, para ele explicar com mais propriedade para vocês sobre isso. O vídeo dele vai estar aqui no final, porque qual a Bíblia que ela está lendo? Ela é tão cristã, mas qual Bíblia que ela está lendo? Porque eu acho que não é igual a minha, não. Eu acho que não é igual a minha, não. Tá? Então, e esses mesmos, só pra gente linkar com o começo lá, esses mesmos adolescentes, as mesmas patotinha que chama o Toguro sem prova nenhuma lá de assassino que matou o cara que é a pior pessoa do mundo e se indignam com qualquer coisa, não se indignam com isso. Acham uma coisa mais comum do mundo. Gente, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Só que as pessoas
Não podem simplesmente fazerem o que querem e não ter consequência. Porque senão isso aqui vira uma anarquia. Vocês querem o quê? Cada um faça o que quiser e que se dane. Não, eu sou liberal. Mas não é só porque a gente tem que ser livre que a gente não pode ter regras. É muito importante a gente frisar isso. Senão a gente vê aqui Gotham City. Só que na vida real, meu amigo, não existe Batman, não. Não existe Batman. Então, é Coringa atrás de Coringa. E as pessoas vão tentar ao máximo tentar te jogar na mais lama possível. Porque ninguém quer te ver bem, não. Tá? Então eu vou deixar aqui o vídeo do Juan, o editor, falando um pouco mais sobre a promiscuidade na Bíblia. E ele vai explicar um pouco mais pra vocês aí, tá bom? E eu vou ficando por aqui. A promiscuidade ela vai muito além do que simplesmente ter uma relação sexual fora do casamento. A promiscuidade ela é um estilo de vida, é um padrão, é um gosto pela qual a pessoa ela adquire por tudo aquilo que é imoral. E o que seria a imoralidade? A imoralidade é tudo aquilo que se opõe ao padrão de vida que Deus criou e planejou para o ser humano. Lá no Jardim do Éden, Deus ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Quando Adão come o fruto proibido, o ser humano começa a decair e ele perde a estatura de varão perfeito e ele é destituído da glória de Deus. Nesse momento, o ser humano começa a se parecer com demônios. Então, a promiscuidade ela é o gosto e o desejo e a paixão por tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é contrário ao padrão que Deus criou. A partir de Moisés, Deus ele começa então a criar leis para que os seres humanos consigam alcançar a salvação. Essas leis, por mais que a gente leia elas hoje e saibamos que quando Jesus morre na cruz do Calvário, a lei que foi criada por Moisés é destituída, não existe mais, e o que importa agora é salvação, o que importa agora é o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que ele não veio para acabar com a lei, ele veio para cumpri-la. Isso significa que a lei ainda hoje ela entra em vigor. Claro que a lei, algumas leis não é que são alteradas, elas podem ser transformadas, enfim, isso é uma outra conversa que a gente tem aqui falar. É uma outra conversa que a gente tem para falar aqui sobre promiscuidade. O que acontece quando você lê essas leis, você percebe que o que Deus criou, esse plano de leis, essa constituição, vou chamar assim, ela foi criada justamente para que você consiga ter uma vida boa. Porque imaginem só a seguinte situação. Nos dias de hoje, sabemos que temos preservativo, temos pílula no dia seguinte, temos DIU, temos vasectomia, temos um monte de coisas anticoncepcionais e mesmo assim crianças não planejadas são concebidas. E doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas a rodo. Então, mesmo assim, com tanta proteção, como é que acontece desses males atingirem a humanidade? Então, imagina hoje, na época da ciência, como isso é proliferado. Imagina naquela época, que não tinha nenhuma proteção. Então, as leis que Deus criou são para a proteção do ser humano. Então, não tenha relações sexuais antes do casamento. É uma lei para você não engravidar ou não ter uma doença sexualmente transmissível. Deus ele nunca proibiu a bebida, ele proibiu a bebedeira. Então, para que você não atinja o estágio de bebedeira, nós cristãos aceitamos não beber. Só que quando a gente fala de promiscuidade, a gente está se referindo a tudo. A gente está se referindo ao gosto da pessoa pela prática profana. São pessoas que gostam de ter relações sexuais, são pessoas que gostam de beber. E quando a gente fala de gostar, é simplesmente ela sentir orgulho do que ela está fazendo. Ela sente orgulho do errado, da culpa, de tudo que é ruim, que Deus proíbe, a pessoa ela gosta. O caso, como o meu amigo Patrick estava citando, o caso da MC Pipoquinha, é um caso fato de promiscuidade. É uma pessoa que gosta do que está fazendo. Então, assim, acaba não se tornando uma oração verdadeira. A oração se torna falsa porque ela não aceita viver o padrão de vida que Deus instituiu. Ela não aceita o que Deus planejou para ela. Então, como é que ela pode orar tendo fé se não aceita o que Deus diz? Então, promiscuidade, na visão bíblica, é isso. É o gosto e o desejo pelas práticas profanas.
em um desejo tão intenso que ela sente orgulho do que está fazendo. Então, eu agradeço por ter ouvido um pouquinho sobre isso.